o que é ser militante da Unidade Popular. Ser militante da UP é muito mais do que só ser um filiado, é participar ativamente da construção do partido. Por isso mesmo, chamamos os nossos filiados e filiadas de militantes. É ser um militante ativo, que tome posição na luta de classes. Então é organizar o nosso povo para construir uma sociedade nova coletivamente. É aquele que participa do cotidiano do partido, faz parte de um núcleo e os núcleos são a alma da organização partidária. Como funciona o núcleo? Como surge o núcleo, né? Primeiro passo é a gente tomar as ruas, com panfletagens, chamando para conhecer a unidade popular, determinar um local fixo para as reuniões dos núcleos, com endereço, com horário, sendo claro, porque isso facilita muito para que as pessoas possam conhecer. E através dessa primeira reunião, dessa formação do núcleo, a gente começa a discutir os problemas micro da nossa região, as nossas lutas das cidades, dos municípios, e também discutir as lutas nacionais, travar as pequenas lutas pela UBS, por melhoria na iluminação pública, por exemplo, e a UP pode e deve lutar para que se melhore a iluminação pública, para que se tenha remédio nos postos de saúde. Então o núcleo da UP ele é quem é a espinha dorsal do partido, porque ali a gente vai esmiuçar tudo da nossa região, passo a passo, da luta, da organização. E ali pessoas que nunca participaram de organização passam a viver uma organização de fato, né? Ali nos núcleos a gente pensa coletivamente. Não existe uma cabeça pensante, um ser iluminado que vai falar, a gente vai fazer isso. Não, o núcleo está ali para que a gente se organize, de fato, e que a gente consiga imprimir um ritmo de lutas nas nossas cidades. Aqui no Núcleo da Liberdade, a gente tem uma brigada operária que a gente faz na Lorenzetti, toda quarta-feira, de madrugada, bem cedinho. A gente vai lá conversar com os operários, fazer esse trabalho junto com eles. Hoje os trabalhadores estão se sentindo largados, né? Sem esperança. Então a UP, quando vai para a porta da fábrica, semanalmente ou quinzenalmente em determinadas regiões, a gente vai com essa proposta de mudança. Quando a gente vai para a porta da fábrica e vai discutir com o trabalhador sobre o fim da escala 6x1, até os olhos dos trabalhadores brilham porque não aguentam mais esse nível de exploração. Mas não é essa luta parlamentar, é a luta de rua. A gente tem as nossas brigadas de metrô, que a gente coloca a nossa militância semanalmente para vender os jornais dentro dos vagões. Então a gente vai para fazer agitação, conversar com o máximo número de pessoas possíveis, trocar contato, trocar experiência também, que é muito importante para nossa formação. A gente tem a tarefa de fortalecer as ocupações. É responsabilidade dos militantes desse núcleo a prestarem apoio para as lutas da ocupação. É fundamental, é essencial que a gente faça esse trabalho de organização dos trabalhadores, porque para onde a gente aponta os olhos aqui, a gente vê pobreza, a gente vê miséria, a gente vê exploração. Não dá para ser aceitável mais a gente viver no polo econômico da América Latina e todos os dias ser confrontado com tanta miséria. A Unidade Popular nasce com um objetivo claro, que é transformar a sociedade, destruir radicalmente o sistema capitalista, organizar inclusive nas fábricas, nas universidades, nas escolas, nas ocupações, para construir de fato o poder popular e o socialismo. É saber que vai militar no partido das lutas do nosso país, então que num dia como hoje, na madrugada mais fria, nós vamos fazer 24 horas de vigília pela Palestina e essa é a nossa vida. É militar no Partido Antifascista do Brasil. É saber que nós temos uma avaliação de que nós estamos na fase superior do capitalismo, que é o imperialismo, e que a nossa luta é uma luta antifascista e a gente faz dessa luta o nosso cotidiano. Porque a gente sabe que o fascismo avança a passos largos, mas o povo trabalhador, o povo que está no dia a dia, sabe que o fascismo não tem nada a oferecer. Nós, da Unidade Popular, chamamos, todos aqueles companheiros e companheiras que estão desiludidos com esse sistema capitalista que a gente vive, que tem uma solução. A solução é organizar o nosso povo. A solução é lutar para derrubar esse sistema odioso que é o capitalismo, em seu lugar implantar um sistema que os trabalhadores e as trabalhadoras vão se sentir úteis, vão se sentir vivos, que é o socialismo. Todas as pessoas
elas podem construir o nosso movimento. Quando as mulheres entram na luta, é muito mais difícil para elas se manterem, porque nós vivemos com a dupla, tripla jornada e isso se torna um empecilho para as mulheres estarem na política. E é por isso que o nosso partido preza muito para garantir que essas mulheres possam estar nas reuniões, mas não só nas reuniões, mas na direção do partido, na linha de frente do partido. E para isso precisa criar as condições para ter a creche, para ter condição de dividir as tarefas, para ter como ajudar que essa criança seja de fato do coletivo, não seja uma responsabilidade apenas dessa mulher. Então, quando as mulheres entram na política, elas trazem toda essa carga, de todo o peso que elas carregam, de sofrer com todas as violências, de sofrer a violência política, de sofrer a violência do Estado, que inclusive assassina seus filhos nas periferias, de viver as violências no trabalho, de serem discriminadas, de serem consideradas inferiores, inclusive intelectualmente. Então, para nós, as mulheres precisam estar nas organizações políticas e na UP é o lugar das mulheres estarem. Nós, com a Frente Negra Revolucionária, temos tentado fazer esse debate do quanto o racismo, ele mata, ele exclui e ele precisa ser eliminado. Então, nós precisamos que as mulheres e o povo negro estejam organizados na unidade popular, na construção do poder popular para derrubar essa sociedade que nos oprime e nos explora e construir o socialismo em seu lugar. Nós temos muito orgulho de dizer que o nosso partido não recebe 1 centavo de banqueiros e grandes ricos desse país. Que o nosso partido é autossustentado por aqueles que desejam a mudança profunda desse país. Ou seja, por nós, trabalhadores e trabalhadoras. E o pouquinho de cada um é o que fortalece e sustenta materialmente o nosso partido, que não recebe fundo partidário e também doação de nenhuma grande empresa, de nenhum grande empresário. E para quê? Para que a gente tenha independência política. Em 2024, eu fui candidata a vereadora de Mauá pela UP. Foi uma honra muito grande representando a nossa juventude, mas também o nosso movimento de mulheres, né? O nosso trabalho entre as mulheres da cidade de Mauá, cidade que eu sou nascida, criada. Então foi uma experiência assim, de militância muito importante, eu me formei muito, aprendi muito do que é a realidade mesmo do nosso povo, né? Passando 100% do tempo nos bairros, nas periferias de Mauá para conhecer melhor a realidade da minha cidade, mas também para entender o quanto o nosso povo apoia o socialismo, assim. Às vezes parece muito distante para o nosso povo, mas não é, né? As eleições para o nosso partido, para a UP, funcionam por esse motivo, né? Para a gente poder se aproximar mais ainda da nossa classe, dos trabalhadores. Nós consideramos que o processo das eleições é também um momento de luta, por isso chamamos de luta eleitoral. É o momento de disputar as consciências, nesse pouco momento que o povo brasileiro vai ter acesso à participação nas eleições, né, nas decisões políticas, que é essa democracia limitada, que é só ir lá votar no dia da eleição. Nós achamos que nós temos que disputar as consciências. Então, a participação da Unidade Popular nas eleições é um momento de denúncia, de denunciar o capitalismo e suas mazelas, de dizer para o povo que tem sentido, que tem um porquê de tudo que ele sofre no dia a dia, de dizer, inclusive, que nós podemos sim socializar os meios de produção, que não está certo que alguns tenham tudo e outros não tenham nada na nossa sociedade. E eu acho que a UP tem trago de novo uma perspectiva que há muito a gente não tinha, né? Que a luta é um negócio muito distante de grandes parlamentares e não, a UP tem mostrado que a gente tem um papel essencial, né, na conjuntura do nosso país, mas também que nós temos outra oportunidade de viver melhor, né, que é a construção do socialismo. Ser militante é acreditar que nada é imutável, que as coisas são passíveis de transformação. Então o militante é aquele que tem sensibilidade, inclusive quando acontece qualquer opressão no mundo, é aquele que se mobiliza no sentido de resolver ou de estar nessa coletividade para resolver os problemas da sociedade, de acreditar na transformação da sociedade. São pessoas de ação para transformar essa realidade e não aceitar tudo como está ou apenas achar um lugarzinho para você no sol. É o poder popular e pelo socialismo, que é o novo sistema, onde quem manda nas riquezas é quem as produz, ou seja, esse povo brasileiro e essa classe trabalhadora inteligentíssima que nós temos nesse país. Acreditamos que o que temos que fazer mesmo é acreditar cada vez mais no povo e cada vez mais para as periferias, cada vez mais para portas de fábrica, porque a hora que a gente organiza esse povo dentro de um partido, eles podem tudo, inclusive fazer uma revolução no nosso país, derrotar o capitalismo,
tirar aí as fábricas da mão da burguesia e fazer com que o Brasil seja de fato um país que tenha como principal importância aí os interesses da classe trabalhadora e não um número reduzido de pessoas aí que só querem defender os seus próprios interesses, né? É fazer parte do partido da classe trabalhadora, portanto, lutar para organizar nossa classe e que não tem nada mais grandioso que a gente possa fazer da nossa vida do que construir a luta cotidiana pela nossa classe. Que privilégio poder conhecer a nossa luta, poder ser comunista, poder ser uma pessoa revolucionária e se organizar na unidade popular. Acho que é isso. E você que gostou das ideias que nós estamos expressando aqui, convido você a conhecer o nosso programa e ingressar no nosso partido. Conheça a Unidade Popular, lute pelo socialismo, ingresse no partido de luta dos explorados e oprimidos desse país. Militância é acreditar que o presente é de lutas e que o futuro nos pertence, pelo poder popular e pelo socialismo.